Bom dia, meus irmãos. Graças a Deus por esse tempo reunidos aqui na casa do Senhor para prestar culto. É um tempo realmente, como a Bianca disse, que nos dá muita alegria. Nós estamos muito satisfeitos e alegres de receber a todos na casa do Senhor. A nossa escola bíblica dominical, geralmente no mês de julho, ela entra de recesso. Então, nós fazemos tradicionalmente, durante os cultos matutinos, uma classe conjunta, uma classe única da escola dominical, e hoje nós estamos iniciando uma nova série, uma série que tem esse tema, Vida Além do Mundo. Vamos estudar assuntos relacionados com a vida após a vida terrena, começando com um tema que é central na nossa teologia, sobre o retorno do Senhor Jesus Cristo. E nós vamos orar, pedindo a Deus a sua bênção para compreendermos, pela ação do Espírito, à luz das Escrituras, este que é um assunto tão importante para a fé cristã. Vamos orar? Amado Deus, nós estamos felizes de estarmos na Tua casa, e aqui Te rendemos louvores, porque só o Senhor é digno de recebê-los. Pedimos ao Senhor a Tua bênção para compreendermos esta matéria tão importante para a fé cristã. Que Teu Espírito que está entre nós mova, ó Deus, esta palavra aos nossos corações e nos edifique e nos auxilie para, entendendo, Senhor, esta esperança, que a nossa vida seja realmente conduzida neste esforço de abrirmos mão, de resistirmos o pecado e vivermos em santidade na Tua presença, nos preparando para esse grande e glorioso dia no qual estaremos reunidos plenamente na presença de Deus, que é o que tanto a nossa alma deseja. Nós oramos por isso e Te pedimos a Tua bênção em nome de Jesus. Amém. Olhando para a cronologia bíblica, desde os primeiros eventos da história relacionados com a nossa redenção, vemos a Escritura informando e dando testemunho sobre a vinda do Senhor Jesus através de um nascimento virginal. Neste nascimento virginal, Jesus se revelou como o Verbo que estava com Deus, ele encarnou-se. A palavra que estava com Deus encarnou-se, se fez carne. A partir de então, Jesus ele inicia o seu ministério, especialmente a partir dos 30 anos, e ele assim se revela como o Messias. Ele foi ungido pelo Espírito Santo e ele inicia o seu ministério, dando provas através de muitos sinais de que ele era o Messias esperado, o Cristo, aquele que tinha sido ungido pelo Pai. Na cruz, no ápice do seu ministério redentivo, ele se revela como o cordeiro mudo, que foi levado para os matadouros. Ali, embora aparentemente estava exposto como moribundo, como alguém que tinha sido vencido pela morte, silenciando assim todas as expectativas que os judeus tinham, que os profetas tinham anunciado, Jesus triunfou sobre o pecado e sobre a morte, pois no terceiro dia ele ressuscitou dentre os mortos, vencendo o poder do pecado e da morte. Então, há uma promessa, há uma expectativa quanto ao retorno de Jesus como leão, não agora como um cordeiro, mas como leão, que haverá de vir para julgar toda a terra. Então, no passado, os profetas eles anunciaram a vinda do Messias, ora destacando a sua humilhação, ora a sua exaltação como soberano rei, que traria tempos eternos de paz e de justiça, como nós lemos em Isaías capítulo 7, sobre o nascimento virginal dele, Isaías capítulo 9, Isaías capítulo 11. Então, durante séculos, a humanidade estava aguardando a manifestação, a revelação deste que viria para trazer realmente a justiça sobre a terra e trazendo dias de paz. Por causa deste contexto, durante séculos os judeus aguardaram a sua vinda e permaneceram atentos a todos os eventos já informados pelos profetas. Um desses eventos seriam os sinais messiânicos: dar vista aos cegos, fazer com que os coxos andassem, ressuscitar os mortos, fazer com que mudos ouvissem, os surdos ouvissem e os mudos falassem, além de dar entendimento sobre o reino de Deus aos simples. Então, a partir do momento que alguém se revelasse apresentando esses sinais, eles se certificariam de que ele era o Messias. E durante séculos eles ficavam observando todos os eventos. E antes da vinda de Jesus, a primeira vinda de Jesus, muitos se apresentaram como Messias, como Cristo. Mas todos eles se provaram falsos, porque não realizaram aquilo que estava previsto nas profecias.
Até que no tempo estabelecido por Deus, Jesus veio ao mundo, como estava previsto, através de um nascimento virginal. Exerceu o seu ministério e venceu, morrendo inocentemente no lugar de homens eternamente condenados pelo pecado, para que tenham a vida eterna. Agora, resta uma última esperança, o seu retorno. E é exatamente essa esperança que nos move e nos dá sentido de viver a vida cristã que nós vivemos. Nós temos uma esperança, nós olhamos para o futuro aguardando realmente a manifestação pela segunda vez do Filho do homem, do Filho de Deus, daquele que foi prometido e que haverá de vir e de fato estabelecer para sempre um tempo de paz. Ele mesmo prometeu isso. Em João capítulo 14, versos 2 e verso 3, nós lemos: na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. Jesus, ele ascendeu aos céus com esta missão, preparar-nos lugar. A ressurreição de Jesus, a ascensão de Jesus, foi a consumação final da obra redentiva. O que tinha que ser feito, Jesus fez, ou seja, pela ascensão de Jesus, ele nos preparou um lugar na presença de Deus. E aí, ele continua dizendo: e quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, se referindo à presença de Deus, à plena comunhão com Deus, estejais vós também. Essa esperança, essa é a promessa que o próprio Senhor Jesus transmitiu a todos nós. Nós aguardamos agora pelo retorno do Senhor Jesus Cristo. Esse retorno é aquilo que Paulo diz a Tito, no capítulo 2, verso 13, a bendita esperança que todo cristão tem e deve ter. Nós devemos aguardar pela vinda do Senhor Jesus Cristo. Essa é a nossa maior esperança. E não se trata de método motivacional para lidar com as dificuldades da vida terrena. Não se trata de uma invenção, não se trata de um argumento falso para motivar os crentes a viver a vida cristã neste mundo, suportando as tribulações, suportando as fadigas que esta vida terrena nos traz. Se trata, na verdade, de uma absoluta certeza de que estar com Cristo é incomparavelmente melhor. E nada melhor do que períodos de tribulações para vermos a força dessa palavra, o desejo de estarmos com o Senhor Jesus Cristo, quando todas as nossas fadigas, todas as nossas tribulações serão cessadas. Então o apóstolo Paulo, olhando para tudo o que estava acontecendo nos seus dias, ele dá testemunho à igreja de Filipos, exatamente nesse sentido: olha, estar com Cristo é incomparavelmente melhor, não há nenhuma outra experiência que podemos ter nessa vida que possa ser comparado com a experiência de estar plenamente na presença do Senhor. Por essa razão, ele espera, o cristão, ele espera pelo dia no qual experimentará a vitória definitiva sobre a morte e a plenitude da graça de Deus. Esta é a nossa esperança. Paulo diz em 1 Coríntios 15, 19, se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, se tudo o que fazemos é em função de termos uma boa vida nesta experiência terrena, Paulo está dizendo: olha, somos os mais infelizes de todos os homens. A vida como nós a compreendemos hoje, a vida limitada ao tempo e à experiência terrena, ela tem um limite. Ela tem um limite. E todos nós estamos caminhando para este limite. Haverá um dia em que a vida terrena será cessada. E todos nós estaremos numa eternidade, ou com Deus, ou banidos da sua presença. E Paulo está dizendo: olha, não pense que a sua vida pode ser edificada apenas dentro dos limites deste tempo. É necessário considerar a vida além do mundo. Esta é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem, que fortalece e guia os cristãos a se manter constante na vigilância e no compromisso com a santificação do pecado, conforme lemos um texto aqui de Romanos capítulo 13, versos 11 e 14, texto este que foi lido aqui na nossa liturgia, e eu lerei novamente. O texto diz: e digo isto a vós outros, que conheceis o tempo, já é hora de vos despertardes do sono,
porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Vai alta a noite e vem chegando o dia. Deixemos, pois, as obras das trevas e revistamo-nos das armas da luz. Andemos dignamente como em pleno dia, não em orgias e bebedices, não em impudicícias e dissoluções, não em contendas e ciúmes, mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo e nada disponhais para a carne no tocante às suas concupiscências. O texto claramente mostra como essa esperança deve motivar-nos a resistir à prática do pecado, a fugir de contendas, a fugir de ciúmes, de orgias, de bebedices, de dissoluções. Primeiramente ele diz, olha, vai alta a noite. Paulo está fazendo aqui uma referência ao período de tribulações. Vai alta a noite. E aí ele diz, olha, está chegando a hora de vocês, já é hora de vocês se despertarem do sono. Já é hora de vocês abandonarem o modo pecaminoso com o qual vocês estão vivendo. Nesses tempos, nesses dias de grandes tribulações. E a razão é porque vem chegando o dia, fazendo uma referência ao fim, fazendo uma referência aqui ao retorno do Senhor Jesus. Está chegando o dia. Esse dia é o dia em que o Senhor Jesus Cristo haverá de julgar as nossas obras. E sabendo disso, abandone as obras que serão condenadas por Ele. Neste que ele chama de alta noite, nesse período de grandes tribulações e de trevas. E aí o que acontecerá no final, na vinda do Senhor Jesus, é a nossa salvação final. Aquele que começou boa obra em nós, ele há de completá-la no dia de Cristo, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Nós fomos salvos da condenação eterna. Não há mais nenhuma condenação sobre os eleitos de Deus, Paulo diz em Romanos, no capítulo 8. Nós estamos, neste momento, desenvolvendo a nossa salvação num processo de santificação, abandonando os pecados, tendo em vista o dia da nossa redenção final, quando a presença do pecado será retirada e nós estaremos plenamente na presença do Senhor, gozando, desfrutando da sua presença para todo sempre. Quanto ao dia exato do retorno de Jesus, o texto das Escrituras diz que ninguém sabe, nem os anjos, nem o Filho, senão o Pai. Apenas que será inesperadamente para os incrédulos. Ele virá como ladrão para os incrédulos. Por quê? Porque os incrédulos não acreditam em nada dessas coisas. Tanto é que não vivem em função dessa esperança de um dia se encontrar com o Senhor Jesus e ter as suas obras reveladas pela luz e julgadas pelo grande juiz. Eles vivem num estado de incredulidade prática, mesmo quando com seus lábios estão dizendo, não, eu acredito exatamente nessas coisas. Mas para os cristãos que têm as Escrituras Sagradas como a revelação da verdade de Deus, estes estão aguardando ardentemente pela vinda de Jesus. Então, quando o Senhor Jesus for revelado nos céus, não será surpresa para nós. Mas para os incrédulos, ele virá como um ladrão, bem como para aqueles que estão especulando o fim a partir de fontes extrabíblicas. Os discípulos perguntaram a Jesus, quando sucederão essas coisas? E que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século? É o anseio, é a expectativa de todos nós, né? Gostaríamos de saber exatamente o ano, o mês, o dia e a hora da revelação de Jesus. Mas ninguém sabe. Então os discípulos, já que não é possível saber, perguntaram para Jesus, então nos dê pelo menos algumas dicas, algumas pistas quanto ao fim. Em resposta, Jesus ofereceu a oportunidade de andarem sóbrios, observando os sinais escatológicos, como por exemplo, o crescimento dos falsos profetas, conflitos militares entre nações, desarmonia da natureza, as convulsões da natureza vão se intensificando à medida que se aproxima o fim. Perseguição contra os cristãos, perseguição ideológica, perseguição política, perseguição de toda a ordem. Desunião familiar é um sinal escatológico. Os pais deixando as suas funções, os filhos se voltando contra os seus pais, também é um sinal escatológico conforme está nas Escrituras. Aumento das heresias e da apostasia. Também o aumento da desordem moral e da hipocrisia religiosa. Pessoas que não vivem verdadeiramente a fé em Jesus. Apenas estão cumprindo ritos
litúrgicos, apenas estão cumprindo ritos cerimoniais, mas estão desprovidas da verdadeira fé em Jesus Cristo. Abandonam, obviamente, no momento de tensão, no momento de tribulação, abandonam a confissão de fé e vão seguir por outros caminhos. É um sinal escatológico. Desigrejados, o abandono da fé, isso reflete no abandono da comunhão cristã. E é um sinal que nós percebemos cada vez mais intensificado nos nossos dias. A lógica bíblica indica que a ausência da esperança no retorno de Jesus, aquilo que já foi dito aqui, quando nós não temos essa esperança, somos induzidos a viver como vivem os incrédulos, como aqueles que estão espiritualmente adormecidos. E Paulo está dizendo em Romanos capítulo 13, olha, vocês precisam se despertar do sono, vocês precisam abrir os olhos de vocês. Vocês não podem viver desconsiderando que as suas conquistas deste mundo, elas são extremamente limitadas e não podem te garantir na vida eterna com Deus. Vocês precisam abrir os seus olhos para a fé em Jesus Cristo e viver nos seus passos. Não podem viver como vivem os incrédulos que estão espiritualmente adormecidos, subestimando e ignorando as consequências do pecado, vivendo como se suas obras não serão julgadas, confiados na impunidade ou talvez na força das suas boas intenções. Vocês não podem viver desta maneira, distraídos destes sinais que são, na verdade, advertências. O Espírito Santo, nos nossos dias, tem falado às igrejas. Aqueles que têm ouvido, ouçam o que o Espírito diz às igrejas. O Espírito Santo está advertindo as igrejas entre todas as nações dos nossos dias, pelas Escrituras, chamando-nos a atenção para os sinais do fim, dizendo, olha como tudo isso está acontecendo. E pelo advento da internet e da tecnologia, hoje mais do que antes temos acesso a informações. Estamos vendo o que está acontecendo em todo o mundo no tocante à igreja e ao avanço do Evangelho, bem como todos esses demais sinais escatológicos previstos pelas Escrituras estão sendo lembrados. Como nesta manhã, estamos sendo lembrados de sinais que devemos observar, entendendo que o fim está mais próximo do que antes, como Paulo disse. E então, a pergunta que os discípulos fizeram, Senhor, quando nos dê alguns sinais quanto ao fim. Nós temos nas Escrituras, além desses sinais, um indicativo de quando será o fim, quando Jesus haverá de vir. E esta expectativa, ela está associada nas Escrituras ao conceito do milênio escatológico. Contudo, há muitas expectativas, ou muitas interpretações sobre o milênio escatológico. Primeiro vamos ler o texto de Apocalipse capítulo 20, onde unicamente lemos a respeito do milênio. Diz assim o texto, veja como o texto é bem claro. Capítulo 20 de Apocalipse, verso 1. Então vi descer do céu um anjo, tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente que é o diabo, Satanás. Isso está relacionado com a primeira vinda de Jesus. E o prendeu por 1000 anos. A obra de Jesus na cruz e na sua ressurreição prendeu Satanás. Satanás foi preso pelo Senhor. Lançou-o no abismo, fechou, pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações, até se completassem os 1000 anos. Então, é um período de 1000 anos em que Satanás é mantido preso. Continua, verso 4. Vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus. Tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante exatamente esses 1000 anos. Período no qual Satanás é preso, estes estão reinando com Cristo. Continua. Os restantes dos mortos não reviveram até que se completassem os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo,
e reinarão com ele os 1000 anos. Quando, porém, se completarem os 1000 anos, aí é um outro momento na história. Satanás será solto da sua prisão. Então, é nessa passagem que nós encontramos a respeito do milênio. Esse milênio, ele tem um limite, no final do qual haverá muitos eventos ocorrerão. E o texto de Apocalipse continua descrevendo vários desses eventos. Então, esses 1000 anos, a compreensão deles é muito importante para entendermos aqui quando virá o fim, quando o Senhor Jesus haverá de voltar. Tá? A que se refere aos 1000 anos mencionados em Apocalipse capítulo 20? Nós temos algumas perspectivas. O termo milênio significa 1000 e corresponde na Bíblia ao símbolo de um longo período de perseguições contra a igreja, enquanto nela Cristo reina, antes da sua gloriosa e temível revelação no céu, a sua segunda vinda. Então, é um termo usado no livro de Apocalipse, pela linguagem empregada no próprio livro, é um número simbólico, como vários outros números no livro, e nós não temos condições aqui de expormos essa questão dos números na linguagem apocalíptica de Apocalipse. Mas esses 1000 anos correspondem a um longo período de tempo. É um período quando a igreja está pregando o Evangelho, e ela, como o Apocalipse capítulo 11 também menciona, exatamente nesse tempo, somente no final do qual a igreja ela é elevada aos céus, por ordem, vem para cá, e as 2 testemunhas então são reunidas nos céus, e a partir desse momento em que a igreja é reunida nos céus, na presença de Deus, igreja simbolizada pelas 2 testemunhas, a mensagem do Evangelho, pregada a partir do antigo ao testemunho dos apóstolos. A partir do momento em que a igreja ela é reunida na presença de Deus, então há um grande julgamento acontecendo na terra. Isso estará no final do capítulo 11 de Apocalipse. Então, no final deste período, a igreja ela é retirada da terra, Satanás é solto, há um período de conflito ou de reunião das nações na presença daquele que haverá de julgar retamente todas as nações. Então, no final desse período, Jesus ele retornará. E como eu disse, há muitas divergências quanto à interpretação desse período chamado de milênio. Quando Jesus retornará? A primeira perspectiva que intérpretes e teólogos fazem a respeito do milênio é o que nós chamamos de pré-milenista. Eles acreditam que Jesus virá antes desse referido milênio. Outros acreditam e têm uma interpretação chamada de pós-milenista. Acreditam que Jesus virá somente depois do milênio. E é uma outra corrente dominante entre teólogos que é chamada de amilenista. Acredita, esses, que Jesus virá a qualquer momento. A qualquer momento. Então nós veremos detalhadamente aqui cada um desses primeiramente. Então, aqueles que interpretam a vinda de Jesus, que a primeira vinda de Jesus virá antes do milênio, acreditam que a partir do momento da primeira vinda inaugurou-se o que eles chamam de a era da igreja. Então, haverá no final dessa chamada era da igreja o arrebatamento, e todos estarão então reunidos na presença de Deus, os crentes estarão reunidos na presença de Deus, mas uma parte de crentes, não muito crentes, ficará na terra, para expurgar os seus pecados durante um período de tribulações que inicia-se a partir do arrebatamento. Esta corrente pré-milenista, ela é compreendida na teologia escatológica de dispensacionalismo. Então acredita-se que na primeira vinda de Cristo iniciou-se a era da igreja, e nesse momento nós estamos vivendo. Estamos aguardando, não é a vinda do Senhor. Na verdade, os pré-milenistas, dispensacionalistas, acreditam que a segunda vinda de Jesus se dará em 2 etapas. A primeira etapa será nos céus, ele fica suspenso no ar, e então a igreja é reunida com ele entre as nuvens. Uma parte de crentes fica e toma o reino de Deus pela força. O Espírito Santo é removido, mas eles serão salvos pelas suas obras, não se sujeitando aos pactos idólatras que são as marcas da besta, na fronte e na mão. A segunda etapa da vinda de Cristo, creem eles, será no final da grande tribulação, quando Jesus ele conclui a sua segunda vinda, colocando os pés na cidade de Jerusalém. Então eles acreditam assim, a era da igreja, é o período que nós estamos vivendo,
no final do qual o Senhor Jesus, ele então chama a igreja, ela é arrebatada e inicia-se um período literal de 7 anos de tribulações na terra. Sendo que 3 anos e meio são períodos de paz, sob a liderança de um líder mundial, o anticristo, e nos últimos 3 anos e meio o anticristo se volta contra as nações, e aí esse é o chamado grande tribulação, segundo aqueles que acreditam nesta versão, nessa interpretação da teologia. Tá? Então são exatamente 7 anos de tribulações na terra. No final, Jesus vem. Aí ele vem, se manifesta pela sua segunda vinda, e inicia-se o milênio literal. Então acreditam que Jesus, ele vai se estabelecer na terra fisicamente e vai dirigir, vai reinar todas as nações durante literalmente 1000 anos. Somente no final dos 1000 anos, ele se assenta no trono branco e depois da guerra, né, no vale de Jezreel, a batalha de Gog e Magog, então haverá uma batalha entre as forças das trevas no mundo e as forças da luz, sob o governo, sob a liderança, sob o comando do grande general Jesus Cristo. Ele vence essa batalha, sobe num trono branco e julga todas as nações. E a partir daí, então, inicia-se uma eternidade. Tá? Bom, é o que os pré-milenistas acreditam. Os pós-milenistas não são tão diferentes. Os pós-milenistas acreditam que com a vinda de Jesus, iniciou-se a era da igreja e, paralelamente, iniciou-se as tribulações. Então, as tribulações iniciaram a partir da primeira vinda de Cristo e vão encerrar com o chamado milênio. Os pós-milenistas acreditam que a igreja, dentro dessa perspectiva, ela tem a missão de redimir a cultura, de redimir a sociedade, de viver de tal maneira que a sociedade esteja em paz, em ordem, e que todo este cenário estabelecido pelo governo da igreja, na autoridade que a igreja recebeu, é que no final, literalmente de 1000 anos, é que Jesus haverá de se revelar. Contudo, esse entendimento tem muitos conflitos com o testemunho bíblico, porque tudo o que nós lemos a respeito do retorno e dos sinais escatológicos é que quando Jesus vier, ele não vai encontrar um mundo organizado. Muito pelo contrário, ele vai encontrar um mundo em tribulações tais como nunca houve na história. Mas alguns acreditam que essa chamada era da igreja, com tantas tribulações ao mesmo tempo, ela então entra num estado de milênio quando o mundo, quando as nações, elas estarão já redimidas culturalmente falando, socialmente falando, por obra da igreja, pela pregação do evangelho, pela conduta moral dos seus fiéis. Então, no final do milênio, é que Jesus haverá de se manifestar, então iniciar um período de eternidade. Os que pensam no pós-milenismo. Os amilenistas, eles têm um outro entendimento. Eles entendem que a primeira vinda de Cristo iniciou o chamado milênio escatológico. Esse milênio escatológico, ele é simbólico no entendimento dos amilenistas. Eles acreditam que é exatamente nesse período em que inicia o princípio das dores, culminando na grande tribulação. Quando Jesus disse, este é o princípio das dores, Jesus, como eu já ouvi alguns falarem, Jesus não está dizendo que há aqueles rumores de guerra, filhos se levantando contra os pais, falsos profetas, as calamidades da natureza. Jesus não está dizendo que esses eventos estavam sendo inaugurados ali. Jesus está apenas dizendo que a partir da sua primeira vinda inicia-se um novo período, no qual exatamente essas tribulações elas vão se intensificando. Ora, eu tenho 48 anos, né? Sou um meninão, né? Sou uma criança, 48 anos. Mas eu tenho já a percepção do que era o mundo há poucos anos atrás. Nessa semana recebemos uma visita de uma família da igreja na nossa casa, estávamos na mesa conversando lá em casa, e aí estávamos ali relembrando um período assim, uma experiência de nostalgia, de quando a televisão em casa era preto e branco. Televisão de 14 polegadas, era preto e branco, você tinha que colocar uma tela na frente da TV para destacar um pouquinho de cor, e se você quisesse trocar de canal, você tinha que levantar, ir lá e tac, 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 né? E aí, por volta de 10 horas, alguns canais paravam, não tinha programação, e ficava aquele chiado, né?
De lá para cá, como o mundo mudou. Como o mundo mudou. E nós que temos filhos, naturalmente nos preocupamos. O que será do mundo daqui a uns 20 anos? Não estamos falando de muita coisa. O que será do mundo daqui a uns 20 anos? Em todos os aspectos. Religioso, social, político. Então Jesus estava dizendo para os discípulos o seguinte: olha, a partir de agora, tudo que vocês estão vendo acontecer é apenas o começo, porque isso vai se intensificar. Jesus não está dizendo que aqueles eventos eram únicos. Alguns já chegaram a dizer assim: mas sempre houve. De fato, sempre houve. O que Jesus está dizendo não é sobre esses eventos em si. É que a partir da sua primeira vinda iniciou um período onde essas tribulações vão passar a se intensificar mais exponencialmente falando. Tá? Esse é o período de tribulações. Em Mateus 24, 3 a 14, nós lemos esses sinais como sendo sinais semelhantes às dores das contrações. A mulher que está grávida, ela começa a ter as suas contrações. E essas contrações, elas vão se intensificando até chegar o momento do parto. O momento do parto é quando as dores estão mais intensas. Quando as dores estão mais quase insuportáveis. E Jesus está dizendo: olha, esse é o período da grande tribulação. No final desse período de grande tribulação, então, haverá a revelação de Jesus, e esse é o momento do julgamento final, Mateus 24, 29 a 31. Lendo o texto, você vê exatamente esta ordem dos eventos, ou dos sinais indicados por Jesus. Princípio das dores, momento do parto, e a revelação do Filho de Deus nos céus. Então, esse é o período do milênio escatológico, que ele é simbólico no entendimento dos amilenistas. No final, então, desse período que estamos vivendo, haverá, então, a manifestação do Senhor Jesus Cristo, o julgamento final, iniciando aí uma eternidade. Aqueles que estarão eternamente na presença de Deus e aqueles que da presença de Deus serão banidos para sempre. A palavra milênio, amilenismo, vem dessa construção, milênio e ismo. O prefixo significa simplesmente uma negação do milênio, como o milênio é exposto pelos pré- e pós-milenistas, e a partícula ismo, ela denota apenas um sistema doutrinário ou de pensamento. Essa perspectiva nega um reino milenar literal na Terra. Esse é um entendimento que nós temos como igreja teologicamente reformada. Nós negamos o milênio literal como exposto por outras correntes teológicas que já foram mencionadas. Então nós acreditamos que não há um milênio literal e não haverá um milênio literal na Terra, antes do julgamento final, antes ou depois da segunda vinda de Cristo, mas afirma a sua existência na era presente, entre a primeira e segunda vinda, na qual Jesus reina na e sobre a igreja. Por que nós acreditamos? Porque a Bíblia fala sobre isso, e acabamos de ler aqui em Apocalipse capítulo 20, exatamente essa exposição sobre o milênio como um demarcador do tempo. Um demarcador do tempo. Alguns teólogos reformados argumentam que o milênio está se cumprindo na igreja, nesse tempo aqui da terra. Isso já é dentro dos teólogos reformados. Eles acreditam que esse milênio está se cumprindo já aqui na terra. E Cristo está reinando entre a igreja aqui na terra. Outros pensam um pouquinho diferente. Vão dizer que esse milênio está acontecendo nos céus. Está acontecendo nos céus. Que Jesus está reinando entre os seus santos. O ponto principal que precisamos guardar aqui é que nós, que teologicamente confiamos nesta interpretação das Escrituras, do amilenismo, o importante é que nós entendamos que já estamos vivendo esse milênio. E existem algumas razões porque nós acreditamos nisso. Primeiro, porque Jesus disse ter chegado o reino. Jesus não disse que ele trará o seu reino, não, ele disse o reino chegou. Ele é o agente do reino. E ele mesmo disse: se alguém disser para vocês, o reino está ali ou acolá, não acrediteis, porque o reino de Deus está em vocês. Então Cristo reina na e sobre a igreja, conforme diz a Confissão de Fé de Westminster, que é a doutrina oficialmente adotada pela Igreja Presbiteriana do Brasil. Cristo é o governante sobre a igreja e também na igreja. E foi ele quem disse que o reino chegou. Também porque ressurreto disse ter recebido toda a autoridade nos céus e na terra.
Ora, que rei é esse que ainda haverá de reinar? Quando ele mesmo disse já ter recebido do Pai, na sua ressurreição, toda a autoridade nos céus e na terra. Por que nós acreditamos que já estamos vivendo o milênio? Porque ele ordenou aos discípulos que batizassem os crentes e arrependidos entre todas as nações. Sabe por que ele deu essa autoridade? Porque ele tem autoridade sobre todas as nações. E foi ele mesmo quem disse que no cumprimento dessa missão, as portas do inferno não poderão resistir. Que a igreja cumpra essa missão dentro desse período de 1000 anos. Depois leiam o que diz lá em Apocalipse capítulo 11. Quando é que a igreja interrompe a sua missão? No final dos 1000 anos. Com o paralelo que nós encontramos em Apocalipse capítulo 20, o entendimento é exatamente esse. Então, Jesus, ele deu autoridade aos discípulos para pregar o evangelho e batizar os conversos arrependidos entre todas as nações, porque ele tem autoridade entre todas as nações. Porque o reino de Deus está crescendo, expandindo e sendo propagado, conforme lemos na parábola lá de Mateus capítulo 13. O reino de Deus, como semelhante a uma pequena semente de mostarda, cresce e se torna maior das hortaliças. O reino de Deus, semelhante àquela semeadura durante o dia, o semeador dorme, quando ele acorda, tudo já está grande, desenvolvido, e ele não sabe explicar como se deu. O reino de Deus está crescendo e se expandindo em todo o mundo, porque o apóstolo João viu Jesus como rei, tendo as chaves da morte e do inferno e reinando entre as igrejas. A visão que João teve no Apocalipse foi exatamente esta. O Filho de Deus, com este poder e no meio dos candeeiros, tendo nas mãos as chaves da morte e do inferno. Jesus reinando entre as igrejas, porque Jesus disse que expulsava demônios em razão de ter inaugurado o reino de Deus sobre os seus seguidores. Mateus 12, 28. Também porque ele aprisionou Satanás, está em João 12, 31, em Apocalipse 20, de 1 a 3, texto que nós lemos aqui. Porque o apóstolo Paulo disse que Jesus está reinando até que todos os inimigos sejam postos debaixo dos seus pés, e que o último inimigo a ser destruído será a morte. Jesus está reinando, e todos os seus inimigos estão sendo postos debaixo dos seus pés, como o estrado de seus pés, aquele móvel que se colocava junto ao trono, e o rei colocava os seus pés sobre ele para descansar os pés. O apóstolo Paulo é quem disse que Jesus está reinando, e ele reina até ser colocado debaixo dos seus pés todos os seus inimigos. Porque ele não será rei, ele já foi ungido pelo Espírito Santo, e é, como dito nas Escrituras, o Rei dos Reis. Então Jesus, ele não será rei, ele já é o rei sobre todos os reinos, sobre todas as nações. Eu posso ouvir um amém, igreja? Resumindo, com a queda do homem, há uma promessa imediatamente associada. O fiador da raça humana é invocado logo após a queda do homem. Gênesis 3:15, há uma promessa de que Jesus haveria de se manifestar na linhagem da mulher, e ele destruiria as obras do diabo pisando sobre a cabeça da serpente. Então há uma promessa de redenção. Então Jesus, ele é imediatamente após a queda do homem mencionado profeticamente em Gênesis 3:15, como aquele que haverá de trazer redenção, mas também juízo para a humanidade. Então, na eternidade, alguns estarão na presença eterna de Deus, outros banidos da sua presença, nós chamamos de morte eterna. Nós teremos, em uma das nossas oportunidades, um momento para estudarmos esses dois temas aqui. Terceiro e último domingo de julho, nós vamos avaliar o que diz a Escritura sobre a vida eterna. Essa não é uma esperança vaga, ela é extremamente concreta, e a Escritura traz muitos detalhes sobre o que será a vida eterna na presença de Deus, bem como o que será o estado de banimento da presença de Deus. É o que nós estaremos estudando aqui no último domingo de julho. Voltando aqui, então, há um estado eterno para todos nós.
a vida além do mundo. Todos nós estamos caminhando para uma eternidade. Todos nós estamos caminhando para o fim dessa vida terrena, para uma vida eterna. Então, a promessa de redenção vem com a primeira vinda de Jesus. Jesus veio para realizar a sua obra expiatória. Por isso ele vem, como disse João no capítulo 1 do seu Evangelho, no verso 29, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Em resposta àquilo que nós vemos lá em Gênesis capítulo 22, sobre o episódio de Abraão com Isaque. Deus proverá para si o Cordeiro. O Cordeiro é indicado por João na nova aliança. Jesus Cristo, ele veio para morrer e pela sua morte fazer expiação pelos nossos pecados. Então Jesus veio trazer a justiça sobre os eleitos de Deus. Mas há uma promessa de que ele haverá de voltar. Uma segunda vez, ele voltará. E esta é a nossa esperança. E estamos vivendo exatamente nos últimos dias. Esses últimos dias que na teologia chamamos de já e ainda não. O reino já veio, mas na sua plenitude ainda virá. Nós já fomos salvos, mas na plenitude seremos salvos. Então, nós estamos vivendo exatamente a transição entre a primeira e a segunda vinda de Cristo, nos dirigindo para uma eternidade. Nesses últimos dias, está sendo realizado o milênio, que é simbólico, e também a chamada tribulação, princípio das dores, culminando em grande tribulação. Então, nesse período, concomitantemente, estão sendo realizados o que a Escritura chama de milênio, e nesse milênio, Cristo está reinando entre e sobre a igreja, e na mesma perspectiva desse tempo de tribulações, Cristo está advertindo as nações. É por isso que ele disse sobre os sinais, é por isso que ele falou sobre a necessidade de sermos sóbrios, de despertar-nos do sono, e na sua segunda vinda, Jesus julgará. Então, Cristo, ele reina, ele adverte, e por fim, ele julgará todas as nações. Para concluir, irmãos, caminhando para o fim, vamos observar rapidamente o que a Bíblia diz agora sobre o evento em si, da vinda do Senhor Jesus Cristo. Como se dará a vinda do Senhor Jesus Cristo? Em primeiro lugar, a Bíblia deixa bem claro que a segunda vinda de Cristo será uma vinda pessoal. Os anjos, em Atos capítulo 1, disseram, verso 9 ao verso 11, disseram aos discípulos, do mesmo modo que o viste subir, o verão descer. Jesus virá pessoalmente, fisicamente, com sinais da sua crucificação, inclusive. Jesus, ele será revelado de modo pessoal. Também a Bíblia diz que será visível, todo olho verá. Será um evento a ser testemunhado por todas as nações. Ah, Jesus já voltou? Eu não sabia não. Engraçado, não vi isso hoje nas notícias, deixa eu dar uma olhada. Não, todo olho verá a vinda do Senhor Jesus Cristo. Essa é a promessa. Também será audível. Será audível, haverá uma convulsão em toda a natureza. Em Apocalipse nós lemos sobre as 7 trombetas, são anúncios, demarcadores de eventos, são simbólicos no livro de Apocalipse, mas a ideia é que todo olho verá e todos haverão de ouvir que a respeito deste evento. Também será glorioso, não será aquela manifestação ofuscada pelas lentes humanas, pelo entendimento humano. Não, todos haverão de reconhecer a glória do Filho de Deus, abrindo as nuvens com as miríades dos seus anjos, e aqueles que já estão na presença de Deus, descendo sobre a terra. Algo extremamente glorioso, maravilhoso, que haverá de impactar os olhos e os corações de todo ser humano. Também a Bíblia diz que será surpreendente, como já mencionamos aqui. Ele virá de um modo que não sabemos o ano, não sabemos o mês, não sabemos o dia e a hora, o aguardamos ardentemente, mas nós não sabemos exatamente o momento. Jesus, inclusive, poderia estar voltando agora. Nós não sabemos exatamente. Nesse sentido, será surpreendente, mas mais terrivelmente será esse evento para os incrédulos, que não aguardam, e por isso vivem como na noite, fazendo coisas que, reveladas à luz, traria muita
vergonha. Por isso, para os incrédulos, Jesus virá como um ladrão. Também terá efeitos eternos. A vinda de Cristo haverá de trazer julgamento. Para os crentes em Cristo Jesus, estarão plenamente na presença de Deus para todo sempre. Para os ímpios, os incrédulos, eles serão banidos da sua presença para um estado eterno de sofrimentos. E o que vai acontecer aqui nos céus, na terra e debaixo da terra? Quais são os eventos que a Bíblia fala que haverá de ocorrer nessa perspectiva? Os mortos ressuscitarão. Nesse dia, os mares devolverão seus mortos. Todo corpo morto será ressuscitado. Todo corpo será ressuscitado. Dos crentes, como Paulo também fala lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 16, dos crentes também, não só dos ímpios, dos crentes também, os corpos serão ressuscitados e reunidos às suas almas. Então haverá um julgamento de todos. Também a Bíblia diz que os crentes serão transformados. 1 Coríntios capítulo 15 e 2 Coríntios capítulo 5 dá detalhes sobre como o corpo da nossa corruptibilidade será revestido de incorruptibilidade. O corpo no estado eterno não será como o nosso hoje. E este será o assunto do próximo domingo no nosso estudo aqui, domingo de manhã. O corpo após a morte. A ressurreição e o estado de transformação é algo que a Escritura promete para todos nós também. Diz lá em Filipenses 2:11 que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Ninguém vai ficar de fora, nem o mais terrível ser humano. Todos nesse dia haverão de reconhecer que estavam errados, que estavam enganados, que foram rebeldes, e haverão de reconhecer que Jesus de fato é o Senhor. E o prelúdio disso é aquele soldado romano. Depois que Jesus expirou, e de todos aqueles eventos da natureza, ele disse: este verdadeiramente é o Filho de Deus. É isso que vai acontecer no dia da vinda de Cristo. Todos haverão de reconhecê-lo como o Senhor. A Bíblia também diz que crentes serão arrebatados e reunidos aos outros nos céus, à presença de Deus. Ela fala também sobre um conflito da luz com as trevas. Neste momento que a igreja for retirada, então o Filho de Deus, com seus anjos, há muitos textos nas Escrituras, alguns estão aqui indicados, nesse momento haverá um grande conflito. Conflito este em que Jesus haverá de pisar a cabeça da serpente. Conflito esse em que Jesus, com o sopro da sua boca, destruirá todos os seus inimigos. Não será uma luta de forças, muito pelo contrário. O Filho de Deus se revelará como um leão, o verdadeiro leão da tribo de Judá, e vencerá todos os seus inimigos. Apocalipse capítulo 21, capítulo 20 fala sobre esse momento. Então, os incrédulos serão punidos e toda a primeira criação será afetada com esse julgamento. Haverá novos céus e haverá nova terra. Tudo será desfeito, porque tudo o que existe hoje está reservado para julgamento. Como nós podemos lidar com este assunto? Primeiro, nós precisamos confiar em Jesus Cristo, a nossa salvação. Certos de que os nossos pecados já foram perdoados por Ele e que não há nenhuma condenação mais sobre nós. Nós precisamos confiar a Jesus esta certeza de que um dia estaremos com o nosso Deus. Por que isso é importante? Porque quando as coisas apertam, quando as dívidas chegam, quando uma doença grave chega, quando o luto entra na nossa casa, quando nós enfrentamos essas grandes tensões em relação à sociedade, vendo o caos moral crescendo, o caos político aumentando, vendo como as coisas estão caminhando, nós podemos ter momentos de medo, de insegurança, podemos ter momento de questionamento a respeito da nossa salvação, mas as Escrituras estão o tempo todo dizendo: fiquem firmes. Olha as epístolas, irmãos, todos os textos do Novo Testamento, não tem um texto do Novo Testamento, os 27 documentos,
Os apóstolos estão, os escritores, os autores bíblicos estão o tempo todo advertindo a igreja contra a atividade dos falsos mestres e apelando para que a igreja fique firme, apelando para que a igreja permaneça fiel ao Senhor. Daí porque é importante, irmãos, revermos essas questões à luz das Escrituras e fortalecermos a nossa confiança em Jesus Cristo. Nós podemos perder tudo, mas a certeza da nossa salvação jamais podemos perder. Nós somos um povo de propriedade exclusiva de Deus, e aí está amparada a nossa esperança e a nossa segurança. Em segundo lugar, confirmando a nossa salvação através de um modo de vida cada vez mais obediente e santificada pela palavra de Deus, em meio às trevas deste período de crescentes tribulações morais e espirituais. Uma vez que temos certeza da vinda de Cristo e da nossa salvação final, nós precisamos nos preparar para isso. E o modo que nós devemos nos preparar é resistindo cada vez mais o pecado que habita em nós e que é provocado por várias circunstâncias em torno de nós. Vivendo cada vez mais uma vida obediente ao Senhor, uma vez cada vez mais comprometida com o Senhor. Em Romanos 13, 12 a 13, nós lemos: vai alta a noite e vem chegando o dia. Deixemos, pois, as obras das trevas e revistamo-nos das armas da luz. Andemos dignamente como em pleno dia, não em orgias e bebedices, não em impudicícias e dissoluções, não em contendas e ciúmes. Outra passagem, 2 Pedro 1, 10 a 11. Por isso, irmãos, procurai com diligência, cada vez maior, confirmar a vossa vocação e eleição, porquanto, procedendo assim, não tropeçareis em tempo algum, pois desta maneira é que vos será amplamente suprida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, se referindo ao estado eterno na presença de Deus. Em terceiro e em último lugar, aguardando com perseverança o retorno de Jesus, como ele mesmo disse aos discípulos, orando e vigiando para não cairmos em tentações até que ele volte. Termino com essa passagem de Apocalipse 22, versos 12 a 13. E eis que venho sem demora, e comigo está o galardão, que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Bem-aventurados, abençoados, felizes aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhes assista o direito à árvore da vida e entrem nas cidades pela porta. Essa é a mensagem da palavra de Deus com respeito à vida eterna com o Senhor a partir do seu retorno. Retorno este que deve ser aguardado ardentemente por todos nós que somos o seu povo. Amém?